pessoa que é muito triste, é muito depressiva, o que pode vir a acontecer, né? Então, realmente, o câncer é uma das situações, né? Porque a pessoa triste, ela é uma pessoa melancólica, né? Melancolia não quer ver com depressão, são situações, né? Então, o que pode acontecer com essa pessoa? Ela pode vir a desenvolver diversos problemas, né? Dependendo do motivo da tristeza dela, que a gente vai identificar qual é o possível sintoma que ela vai ter, né? Uma tristeza profunda, ela pode vir a ter um câncer de mama, ou pode vir a ter um tipo de úlcera, né? Não digere uma situação. Ela pode vir a ter problemas pulmonares, porque o que acontece? A respiração também é muito interessante de comentar, porque é o primeiro ato do ser humano, é a respiração. A respiração quer dizer vida, o pulmão é vida, né? Para a gente manter a nossa atividade normal, a gente precisa respirar bem, né? Para correr, para andar, para trabalhar. Então, uma respiração, quando ela entra num sistema depressivo, ela começa a diminuir esse ritmo respiratório. Em vez dela usar a amplitude total do pulmão, ela começa a utilizar frações pulmonares. Então, ela começa a ter uma respiração mais apical, começa a ter uma respiração mais curta, com menos volume respiratório. Então, possivelmente, ela venha a ter algum tipo de problema relacionado à respiração ou problema pulmonar, né? Relacionado, pode vir até uma alergia, né? Rinite, sinusite. Então, tem a ver com essas situações também. Tem gente que, por exemplo, fica só reclamando, que vive reclamando da vida. Isso também pode levar a algum problema? Com certeza, é uma maneira negativa de estar vendo a vida, né? Porque a gente está é um milagre a gente estar vivo, né? Se for ver, assim, a nossa situação de consciência, de complexidade de ser vivo que a gente é hoje, sendo que a gente não conhece nada além do que o nosso mundo, né? Então, a pessoa, ela entra nesse estado por algum motivo traumático. Então, é complicado ela ficar realmente lamentando essa situação, né? Ela teria que realmente erguer as mãos para o céu e dar graças a Deus de estar viva, né? Ter saúde. Tem tanta gente com situações bem complicadas que dão a volta por cima e fazem uma vida bonita, independente da dificuldade, né? Eu acho que a gente tem que realmente agradecer e ser mais positivo, né? Que o pessoal reclama muito do clima, mas a gente não tem como mudar isso. A gente tem que se habituar. O ser humano, ele é mestre em adaptação. A gente está aqui por ser adaptável. A gente se adapta a qualquer situação. O corpo, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, muito mais do que a gente imagina. Então, ele consegue se adaptar a qualquer situação. Se sair daqui para um calor intenso, tu vai ter mudanças de característica de pele, cabelo, e se tu for para um clima frio, a gente vai conseguir se adaptar da mesma forma. Então, a gente tem que se adaptar. Então, não adianta reclamar muitas vezes da vida, é realmente conseguir entender de que maneira que esse cérebro individual de cada um de nós acaba pensando e de que maneira a gente pode mudar essas situações. Pois é, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento pode, de repente, vir a reverter uma doença? Com certeza. Pode? Né? Por exemplo, assim, uma pessoa que ela entra em sistema depressivo. É difícil a pessoa depressiva conseguir sair da sua zona de conforto e se tornar um atleta. Mas não é impossível, né? Então, assim como uma pessoa numa cadeira de rodas, hoje a gente viu Paralimpíadas, né? Então olha a mudança de vida que essa pessoa... Ela poderia estar muito bem em casa, né? Reclamando da vida, aconteceu uma fatalidade, meu Deus, por que eu mereço isso? Mas não, ela foi lá, deu a volta por cima, se tornou um atleta e hoje aí tá se consagrando, né? Um campeão. Então, eu acho que qualquer pessoa tem essa força, mas ela precisa encontrar dentro dela. Ela precisa sair do padrão dela e modificar padrão. Isso não é uma coisa que acontece da noite pro dia, Pois né? é, como fazer isso? Aí a gente tem que fazer um trabalho realmente em cima da questão psicológica, corporal, porque... Mas a pessoa por si só, ela consegue, de repente, pensando positivo, algo nesse estilo, mudando um pouquinho o pensamento dela? Força de vontade, tem que ter força de vontade, né? Nem sempre é fácil, né? Porque padrões familiares, a gente estuda isso, então eles são padrões que eles podem perdurar durante 3 gerações, 5 gerações. E a nossa região, principalmente, a gente veio, maior parte dos meus bisavós vieram pós-guerra, então perderam familiares, amigos e saíram de um território deles e vieram para um ambiente desconhecido, né?
Então, olha a dificuldade que tem disso. Isso são 3 gerações atrás. A gente é talvez a 3ª ou a 4ª geração dessas pessoas que vieram. Então, isso ainda afeta a gente, né? E hoje, o nosso planeta, o nosso cérebro, principalmente, ele não está ainda muito acostumado com o excesso de informação que a gente tem hoje, né? Então, ele acaba trabalhando demais, às vezes entrando em padrões que não deveriam estar entrando, mas acontecem de maneira que a gente não tem consciência, né? É uma coisa mais que vai acontecendo realmente, assim. A questão é realmente trazer para a consciência esses padrões, né? O que me remete a ter aquela situação, né? Uma situação de doença. 3 vezes por mês eu tenho dor cervical, né? Por quê? O que me leva a ter essa dor cervical, né? Qual é a situação? Eu tenho trauma de cachorro, eu vi um cachorro na rua e de repente eu estou com dor na cervical. Isso pode ocorrer, né? Que situação que liga aquela tecla de somática, entende? Então, essa consciência, a partir do momento que a gente descobre, né, essa situação, fica mais fácil, porque daí a gente pensa, né? Teu com dor, é porque eu vi aquela situação. Aí tu começa a ficar mais leve, né? Ter uma vida mais leve, compreendendo isso. Fica mais fácil de se autotratar. Seria mais ou menos isso. Gente, olha só, como as nossas atitudes, nossos pensamentos realmente influenciam no funcionamento de todo o nosso organismo. Muito bacana, viu, Ney? Obrigada aí pela entrevista. Eu que agradeço. Ótimos esclarecimentos para a galera de casa. Vamos pensar positivo sempre, né? Pensamento positivo, always. Tá certo, obrigada, tá? Obrigada aí pela participação.